Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gui e nessa aula eu vou falar sobre regra de 3. A gente vai ver a regra de 3 simples e depois a regra de 3 composta. Antes, porém, a gente precisa lembrar de uma parte bem importante da nossa aula anterior que foi sobre razões e proporções, que é a parte de grandezas proporcionais. Então eu posso ter grandezas que são diretamente proporcionais e eu posso ter grandezas que são inversamente proporcionais. Apenas lembrando que grandeza é tudo que eu posso medir ou comparar, certo? Então, quando as grandezas são diretamente proporcionais, o quociente entre elas é constante. Então eu tenho aqui as duas grandezas A e B, eu tenho que o quociente entre elas é constante, ou seja, a divisão, certo? Quociente é uma divisão, então A sobre B é igual a um K, esse K é a constante. O que é importante a gente observar que acontece aqui? Imagina que eu aumento o valor de uma grandeza, o que acontece com a outra? Vai ter que aumentar também, porque como é um quociente, para que o valor continue resultando a mesma constante, se eu aumento o valor de uma grandeza, a outra tem que aumentar também, tá? Então, quando as grandezas são diretamente proporcionais, se eu aumentar o valor de uma, a outra tem que aumentar também. Então aqui, se eu aumento o valor do A, o meu B vai ter que aumentar também. Ou se eu diminuir o valor de uma, a outra tem que diminuir também, tá? Isso que é importante. Como que eu posso representar isso? A gente usa flechas no mesmo sentido, tá? Então aqui essa flecha para cima significa que eu aumentando o valor de uma, a outra tem que aumentar também, tá ok? E se as grandezas são inversamente proporcionais, aí o quociente entre elas é constante, a multiplicação, tá? Então eu tenho aqui as grandezas A e B, eu tenho que o produto A vezes B, a multiplicação, tem que ser igual a K, que é a constante, tá? Aqui, então, o que acontece? Agora vai ser diferente, né? Se eu aumentar o valor de uma grandeza, o que vai acontecer com a outra? Não pode aumentar, a outra vai ter que diminuir, certo? Se as duas grandezas aumentar, não vai resultar o mesmo K, a mesma constante, certo? Então, para resultar a mesma constante, se eu aumentar o valor de uma grandeza, a outra vai ter que diminuir, para continuar dando a mesma constante na multiplicação, tá? Então é importante a gente lembrar disso aqui, tá? Se as grandezas são diretamente proporcionais, aumentando o valor de uma, a outra aumenta também. E se elas são inversamente proporcionais, aumentando o valor de uma, a outra diminui. E como é que eu represento? Então, diretamente proporcionais, flechas no mesmo sentido. Ou as duas para cima, ou as duas para baixo. Se elas são inversamente proporcionais, é uma em cada sentido. Uma para baixo e uma para cima, tá? Pra gente treinar um pouquinho, então eu tenho aqui para a gente classificar algumas grandezas. Isso aqui vai ser bem importante na sequência, na hora que a gente for resolver as regras de 3. As regras de 3 é boa, né, gente? As regras de 3. A gente vai ter que usar, a gente vai ter que fazer bastante isso aqui. Então vamos lá. Primeiro, velocidade e tempo. A gente sempre vai pensar o seguinte, se eu aumentar uma grandeza, o que acontece com a outra? Então, imagina que eu vou andar aqui do início do quadro até o final, e vou numa certa velocidade, né? Beleza. Agora, imagina que eu vou mais rápido. O que acontece? Eu levei mais ou menos tempo para chegar? Levei menos tempo, né? Então, se eu aumentar a velocidade, eu diminuo o tempo. São grandezas inversamente proporcionais. Aumentando uma, a outra diminui. Como que eu represento? Uma flecha em cada sentido, tá? Então eu tenho uma flecha para cima e outra para baixo. Elas são inversamente proporcionais, tá ok? Velocidade e distância. Agora a gente vai pensar o seguinte, se eu andar mais rápido, o que acontece com a minha distância? Eu vou percorrer mais ou menos distância? Eu vou percorrer mais, né? Quanto mais rápido eu for, mais longe eu vou. Então a minha distância aumenta. Aumentando uma grandeza, a outra aumenta também. São diretamente proporcionais, então são flechas no mesmo sentido. Ou as duas para cima ou as duas para baixo. Vamos colocar as duas para cima, porque é sempre no sentido de aumentar, né? E agora, distância e tempo. O que vai acontecer então com a distância e o tempo? Se eu aumentar a minha distância, o que acontece com o tempo? Ele vai aumentar também, né? É mais fácil você ir para o Japão ou ir para algum lugar aqui do Brasil? É mais fácil ir para algum lugar do Brasil, certo? Se eu tiver aqui para o Japão, aumentar a minha distância, o meu tempo vai aumentar também, é uma viagem mais longa. Quanto mais longe eu for, mais tempo eu vou levar. Então, aumentando uma, a outra aumenta também, são diretamente proporcionais. Então, novamente, duas flechas no mesmo sentido aqui. Certo? Agora, quantidade de trabalhadores e tempo. Imagina então que eu aumento o número de trabalhadores. O que acontece com o tempo? Ele vai diminuir. Se eu tenho um certo número de trabalhadores fazendo um trabalho e eu contrato mais gente, mais trabalhadores, quanto mais gente trabalhando, menos tempo eles levam para fazer aquele mesmo serviço, certo?
Então aqui são inversamente proporcionais. Quanto mais trabalhadores, menos tempo eles vão levar. Então uma flecha em cada sentido, são inversamente proporcionais. Quantidade de trabalhadores e trabalho agora vai ser diretamente proporcional, certo? Porque quanto mais trabalhadores eu tiver, mais trabalho eles vão fazer. Professor, trabalho é uma grandeza? Sim. Eu posso ter aqui, por exemplo, uma casa construída, um muro construído. Então, quanto mais trabalhadores, mais casas, mais muros eles vão fazer, tá? Então essa é a ideia. Diretamente proporcionais, flechas no mesmo sentido novamente. E para finalizar, eu tenho aqui horas trabalhadas por dia com relação ao tempo de execução do serviço. Então a gente vai pensar o seguinte: se os trabalhadores trabalharem mais horas por dia, eles vão levar mais ou menos tempo para terminar o serviço? Eles vão levar menos tempo, né? Se eles fazerem hora extra, eles vão levar menos tempo para fazer o serviço, tá? Ou se trabalhar menos horas por dia, vai levar mais tempo para terminar. Ou seja, são inversamente proporcionais. Aumentando uma, a outra vai diminuir. Então eu coloco flechas em sentidos contrários aqui. Tá ok? Agora a gente vai entrar de fato na regra de 3, começando pela regra de 3 simples. A melhor forma de eu te explicar isso é fazendo exemplos. Então vai aparecer o primeiro exemplo aí. Na regra de 3 simples, eu vou trabalhar sempre com 4 valores, onde eu não conheço um deles e conheço os outros 3, por isso é regra de 3. Então eu sempre tenho 2 grandezas que estão envolvidas, tá? Então, regra de 3 simples é quando eu tenho 2 grandezas no meu problema, tá? Como é que eu vou fazer para resolver qualquer tipo de regra de 3, até a composta que a gente vai ver depois? Você sempre vai, primeiro, identificar quais são as suas grandezas e colocar uma coluna para cada uma dessas grandezas. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho o número de porcos e o número de dias. São as 2 grandezas que eu tenho ali. Então, eu tenho porcos e dias, tá ok? Aí você vai ter que organizar os dados em antes e depois. Então, eu tenho uma linha para o antes e outra linha para o depois. Como assim, professor, antes e depois? Um problema de regra de 3, ele sempre traz um antes e um depois. Uma coisa que acontecia antes, tá? E uma coisa que vai acontecer depois. Então, nesse primeiro exemplo aqui, o que acontecia antes? A gente tinha 100 porcos e a ração durava 30 dias. Esse era o antes, tá? Ração para 100 porcos durava 30 dias. E o depois? O nosso suinocultor adquiriu mais 20 porcos, então ficou com 120. E a gente tem que descobrir quantos dias vai durar. Então, o nosso X está aqui, certo? A gente tem que achar quantos dias vai durar essa ração agora para os 120 porcos. Então, esse é o depois, tá ok? Então, é bem tranquilo. Agora eu tenho que verificar se as grandezas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Na regra de 3 simples não tem problema, porque eu tenho só 2 grandezas. Então eu sempre analiso uma grandeza com relação à outra. Mas a gente vai ver depois na regra de 3 composta, que eu vou ter mais que 2 grandezas, aí eu sempre tenho que analisar cada grandeza com relação a que tem a variável, tá? Mas nesse caso aqui não tem problema então. Eu vou analisar porcos com relação aos dias. Quanto mais porcos eu tiver, nesse caso, para comer a ração, o que vai acontecer com os dias? Vai dar menos dias, né? Quanto mais porcos comendo, menos dias vai durar a ração. Então elas são inversamente proporcionais, porque se eu aumentar uma, a outra vai diminuir. Então eu vou colocar aqui flechas em sentidos contrários. Maravilha! Feito isso, agora é só eu resolver a minha regra de 3. Como é que eu faço? Sempre vou pegar aqui a grandeza que tem a minha variável, vou pegar a razão, então 30 sobre x, tá ok? E vou fazer igual aí a outra grandeza que eu tenho aqui. Só que eu tenho que tomar cuidado que se ela for inversamente proporcional, eu vou ter que inverter essa grandeza. Se ela for diretamente proporcional, eu mantenho ela igual. Como ela é inversamente proporcional, por isso que é importante analisar, eu vou ter que inverter. Então eu vou ter que colocar o 120 sobre 100. Eu tenho que inverter essas grandezas aqui, tá? E aí eu caí numa proporção, certo? Uma igualdade de 2 razões, uma proporção, é só multiplicar cruzado e achar o valor do meu x. Então, x vezes 120 eu tenho 120x, igual a 100 vezes 30 eu tenho 3.000. Tá? Aí é só dividir então, vou ter 3.000 dividido aqui para 120, e aí o meu x vai ser igual então a 25, no caso aqui, a grandeza é dias, né? Então 25 dias é a minha resposta. Significa então que se o suinocultor tiver os 120 porcos, essa mesma ração vai durar 25 dias, tá ok? Nesse exemplo 2, nós temos então a regra de 3 compostos. O que vai acontecer? Eu tenho mais que 2 grandezas, tá?
Então eu vou fazer da mesma forma. Primeira coisa, identificar quais são as grandezas que eu tenho no problema. Então aqui eu tenho impressoras, tenho horas por dia, certo? Que elas trabalham, e tenho o número de dias. São 3 grandezas. Aí eu vou ordenar em antes e depois. Uma linha então é o antes, o que acontecia antes, e a outra linha é o que acontece depois. Então o que acontecia antes? 2 impressoras trabalhando 8 horas por dia fazem um certo trabalho em 5 dias. Esse é o que acontecia antes, certo? O que é o depois? Eu quero saber então, 4 impressoras trabalhando 10 horas por dia, quantos dias elas vão levar para fazer esse mesmo trabalho. Então eu tenho que primeiro organizar dessa forma aqui. Tá ok. Agora eu tenho que verificar se as grandezas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como é que eu faço isso? Eu sempre analiso cada grandeza com relação a que tem a variável. Então eu vou ter que analisar impressoras com relação aos dias e vou ter que analisar horas por dia com relação aos dias, tá? Eu sempre analiso cada grandeza com relação a que tem a variável, certo? Então vamos lá. Se eu pegar o número de impressoras e o número de dias, quanto mais impressoras eu tiver trabalhando, elas vão levar mais ou menos dia? Vou levar menos dias, né? Então é inversamente proporcional. Se eu aumentar uma, a outra diminui. Vamos colocar então flechas em sentidos contrários aqui. Certo? Agora se eu analisar horas por dia com relação aos dias, quanto mais horas por dia as impressoras trabalharem, elas vão levar mais ou menos dias? Vão levar menos dias, né? Foi o que a gente viu no início da aula. Se eu tenho horas por dia e dias, quanto mais horas por dia, eu vou levar menos dias. Então é inversamente proporcional novamente. Então se a flecha está para baixo aqui, ela vai ter que estar para cima aqui. Porque essas duas são inversamente, tem que ter flechas em sentidos contrários aqui. Então tá aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente sempre pega a grandeza que tem a variável, certo? Faz a razão dela, então eu vou fazer 5 para x, igual, aí eu faço o produto das outras grandezas, respeitando aqui o fato de elas serem diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que significa respeitar isso? Se elas forem inversamente proporcionais, eu tenho que inverter. Se elas forem diretamente proporcionais, eu mantenho, tá? O que acontece? Então as duas são inversamente proporcionais, então eu tenho que inverter as duas, tá? Então aqui eu tenho 2 sobre 4, eu vou ter que colocar 4 sobre 2. E a outra é 8 sobre 10, eu vou ter que colocar 10 sobre 8, tá? Então é só você igualar a coluna que tem a variável com o produto das outras duas, invertendo as que são necessárias, tá? Então é só resolver agora essa conta que nós temos aqui. Então eu vou ficar com 5 sobre x igual 4 vezes 10 dá 40 e 2 vezes 8 eu tenho 16. Agora é uma proporção, só multiplicar cruzado, eu vou ficar com 40 vezes x, eu tenho 40x, igual 5 vezes 16, nós temos 80, tá? Então meu x vai ser igual, é só eu dividir o 80 para 40, a gente tem 2. Significa então que as 4 impressoras trabalhando 10 horas por dia vão levar 2 dias para fazer esse mesmo trabalho. Então essa foi a nossa aula sobre a regra de 3. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Não tem segredo, tá? É bem fácil, só seguir esses procedimentos que nós fizemos aqui que você vai conseguir resolver qualquer questão. Valeu, tchau!